Estamos associando aqui uma porção de coisa, e eu quando começo a falar, eu vou lembrando coisas, já outros fatos eu já ia dizer para o senhor aí, mas para não perder o fio aqui, eu vou terminar então essa pequena resenha, né? Essa resenha. Mas aqui está escrito o seguinte, então, aí, Francisco Assunção Ladeira, advogado, nascido em Campinas em 19 de outubro de 1910, filho de Artílio Barreto Ladeira e Elisa Assunção Ladeira. Fez seus estudos primários e secundários no ginásio Nossa Senhora do Carmo de São Paulo. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no ano de 1932. Foi diretor do Partido Acadêmico, redator do jornal O Acadêmico e membro da Academia de Letras da Faculdade. Tomou parte nos movimentos revolucionários de 30 e 32. Na prefeitura, exerceu diversas comissões, tendo sido presidente da Comissão Municipal do Serviço Civil. Tem trabalhos literários e jurídicos publicados. Exerce presentemente o cargo de vereador à Câmara Municipal de São Paulo, para o qual foi eleito pela legenda da UDN, sendo presidente da Comissão de Justiça da Câmara e secretário-geral do diretório da UDN. Membro do Conselho da UDN, sempre residindo nessa capital, aqui da Rua 14 de Almeida, 768. Então aí está mais ou menos os dados biográficos que eu fiz nessa ocasião, que está nesse livrinho aqui, quando foi candidato a deputado estadual, apresentado pela UDN. Em meados de 2008, eu estava fazendo pesquisa na Câmara Municipal e eu fui abordado por uma funcionária da biblioteca que me perguntou: olha, é verdade que você está fazendo entrevistas ou fez entrevistas com vereadores da primeira legislatura da Câmara, depois do Estado Novo? Eu falei: é verdade, que o meu livro do Jânio eu estou entrevistando vereadores. Entrevistei 6 vereadores, só que nesse processo, faz 10 anos que eu estou fazendo isso, 3 infelizmente já se foram, que eram o Nicolau Tuma, o Anis Aidar e o Sebastião Gomes Caselli. Estavam aí, graças a Deus, Décio Grise, Altimar Ribeiro de Lima e o seu Chico, Francisco Assunção Ladeira. A moça me pediu os contatos desses vereadores, os telefones, para poder agendar entrevistas com eles, porque a TV Câmara de São Paulo estava com a ideia de fazer um programa nos moldes daquilo que a TV Câmara Federal e a TV Senado já vinham fazendo há muitos anos, há mais de 10 ou 15 anos, que era entrevistar políticos velhos, parlamentares de outras épocas. Só que a TV Câmara Federal e a TV Senado tinham uma coisa extraordinária, que era, eles mandavam um historiador para entrevistar, junto com um jornalista da época, e ficava um assessor do político lá presente, de maneira que quando faltava, por exemplo, uma informação o político que estava sendo entrevistado, havia sempre alguém por perto para suprir essa carência de informações. A TV Câmara de São Paulo, infelizmente, não fez isso. Eu avisei para a moça, eu fiz essa ressalva para ela, falei: se vocês forem entrevistar esses parlamentares, não mandem estagiários, não mandem repórteres em início de carreira, não mandem pessoas desinformadas. Esses políticos têm 70 anos de São Paulo na cabeça deles. Eles sabem de tudo. Mandem uma pessoa preparada para conduzir uma entrevista com uma pessoa que sabe tanta coisa, que tem tanta história para contar. Infelizmente, eles não seguiram esse meu conselho. E, infelizmente, por exemplo, no caso do Altimar Ribeiro de Lima, mandaram uma menina para entrevistá-lo. Isso foi um problema, porque o Altimar ele já era uma pessoa difícil, já não era uma entrevista fácil de ser feita. Em segundo lugar, o Altimar ele não estava muito bem já naquela época, ele morreu pouco depois da entrevista, inclusive. E o Altimar era uma pessoa que, o pai dele era um representante do PRP, da política que se realizava na República Velha, a política que se realizava em São Paulo e no resto do país, e tudo aquilo que isso implica. O Altimar, ademarista desde o primeiro momento, de maneira que ele não era uma pessoa que falava facilmente sobre esse assunto, era preciso tocar todos os botões certinhos para que o Altimar se abrisse a respeito do Adhemar, Caio Dias Batista e Armando Guttenfreund, todos aqueles políticos controversos, políticos assessores e agregados e tudo mais, que envolviam a esfera ademarista. De maneira que a entrevista dele para a TV Câmara acabou sendo uma chatice. Foi uma entrevista em que ele falou
por alto sobre tudo, expendeu conceitos genéricos sobre o município, contou uma ou outra anedota que nós já conhecemos e tal. E acabou não sendo uma boa entrevista. O Dr. Décio, por alguma razão, não pôde receber a TV Câmara. Eu lembro que eu falei com ele na época, avisei que a TV Câmara ia entrar em contato com ele, ele não pôde recebê-los por alguma razão. E no caso do seu Chico, a entrevista foi divertida, porque o seu Chico era um cara muito divertido, era um cara que adorava conversar, contava histórias, milhares de histórias, ele queria contar isso para as pessoas. E mesmo eles tendo mandado um rapaz, que era um repórter da TV Câmara, muito simpático, mas um rapaz que não tinha maior conhecimento do assunto, o seu Chico, ou seja, a coisa funcionou ao contrário. Ele acabou suprindo a carência do entrevistador com aquele monte de histórias que ele tinha para contar. Eu, pessoalmente, acho que a entrevista poderia ter sido muito, muito melhor. O rapaz que entrevistou o seu Chico utilizou alguns projetos de lei, requerimentos que o seu Chico tinha apresentado na época e perguntou e tal. O seu Chico contou uma outra historinha, mas não acredito que tenha sido uma coisa tão esclarecedora. Teria sido muito melhor que ele simplesmente fizesse aquilo que o seu Chico adorava. Perguntasse ao seu Chico, me fale sobre os seus companheiros de Câmara, porque era isso que o seu Chico gostava. Era isso que acionava aquela cachoeira de histórias que o seu Chico gostava de contar. Mas o seu Chico gostou do resultado. O seu Chico ele gostou dessa entrevista. Depois de transmitida a entrevista umas 2 vezes mais ou menos, ele recebeu inúmeros telefonemas de amigos dele, elogiando ele e celebrando a participação dele na TV Câmara. E para ele acabou sendo uma coisa divertida da entrevista para a TV Câmara. Foi o que eu disse na entrevista que eu dei. A entrevista que eu dei, você sabe de uma coisa, eu não esperava que saísse tão boa como saiu. Unanimemente, todas as pessoas que assistiram a entrevista acharam a entrevista muito boa. E eu contei desse amigo meu, desse Fábio Saboia Salles, que é neto do Arthur Saboia. Sim. O advogado, né? É? O advogado? O advogado. O pai dele já é advogado. Mas telefonou para mim, acho que era terça-feira, quarta-feira. Foi quarta anteontem. Dizendo que estava no Paulistano e assistia a reprise da entrevista. E só que você não faz ideia como eu me diverti, como eu gostei de assistir sua entrevista. Porque a entrevista que eu falei sobre a parte política e falei também, depois contei uns fatos. Agora, aquele fato do abacaxi eu repeti na entrevista, porque ele perguntou para mim, falando sobre o Jânio, sim, e eu contei dos artifícios que o Jânio usava às vezes para fazer propaganda, preparando o futuro dele, claro, não é verdade? Claro. Então eu fico feliz que ele tenha dado essa entrevista, apesar de tudo, porque ele gostou de dar essa entrevista. Trago a vocês agora essa entrevista, que é mais uma recordação que nós teremos do seu Chico, pela gentileza da sobrinha do seu Chico, que é a escritora Zélia de Almeida Cardoso. Ela me mandou uma cópia digitalizada e eu agradeço a Zélia de Almeida Cardoso e eu espero que vocês se divirtam e que matem um pouco a saudade dessa pessoa maravilhosa que foi Francisco Assunção Ladeira. O programa Personagem São Paulo de hoje vai conversar com uma celebridade da Câmara Municipal, um senhor que tem 97 anos de história e que vai contar pra gente um pouco do que acontecia na Câmara Municipal nas décadas de 40 e 50. Nosso entrevistado de hoje é o senhor Francisco Assunção Ladeira. É Assunção Ladeira. O senhor foi vereador em 1948, é isso? Primeira legislatura da Câmara. É. É. Por que o senhor ingressou na política? Olha, eu ingressei na política, eu tinha vontade de fazer política. Depois eu fui ser vereador, eu sempre amei muito São Paulo, compreendeu? E acompanhei, como eu disse para o senhor, aliás, eu estava conversando com os seus auxiliares aqui,
eu acompanhei muita política municipal, porque eu fui procurador judicial, procurador fiscal, procurador administrativo da prefeitura. E fui 2 vezes presidente da Comissão Civil, que era a comissão encarregada das promoções, dos concursos, etc. E tudo isso, então fiquei conhecendo bem a política municipal, porque nessas funções minhas eu conheci diversas administrações boas e algumas até ridículas. Quando o senhor entrou na política, qual partido do senhor? UDN. E o primeiro mandato foi em 1948, 1º de janeiro. 1º de janeiro de 48. Aonde era a Câmara Municipal? A Câmara era na rua Lírio Badaró. Há muito tempo que a Câmara já funcionava na rua Lírio Badaró. E o curioso é que foi a primeira legislatura, né? Primeira legislatura. Por que foi primeira legislatura? Foi a primeira porque anteriormente a Câmara não funcionava. Depois que acabou a guerra, o prefeito baixava decretos-leis, não havia legislativo. O prefeito acumulava as funções de legislador. Legislador e prefeito. De legislador e prefeito. Depois resolveram regular as funções públicas com o funcionamento das câmaras municipais. E houve eleição em 47 para a primeira legislatura, que seria de 48 a 51. O senhor foi eleito, na época, com 2.456 votos, né? O senhor representava alguma categoria especificamente? Não, não representava. Eu vou dizer para o senhor o seguinte, com essa votação minha, eu fui o 13º votado entre os 45 vereadores que compunham a Câmara. 13º mais votado. Mais votado. E houve deputado estadual votado com um número menor do que esse que eu fui votado. E como é que fazia a campanha naquela época? Saía de porta em porta? Como é que o senhor conseguiu esse número de votos? Olha, eu na realidade, a campanha minha foi uma campanha mais de amigos. Aquelas perdizes, por exemplo, eu morava aqui há muitos anos, o pessoal todo me conhecia, o pessoal lá do Jockey, o pessoal da sociedade. E vou dizer mais para o senhor uma coisa, eu fui eleito sem gastar dinheiro. Não gastou nada? Eu não gastei, eu era advogado de uma companhia. Essa companhia mandou imprimir para mim uns cartazes, esses folhetos, etc. Mas na realidade, eu não gastei dinheiro. Certo. Não gastei. E os meus votos foram votos de qualidade, entendeu? Agora, o senhor chegou na Câmara, né, 1948. Sim. Quais os problemas que a cidade tinha naquela época que teriam de ser resolvidos pela Câmara Municipal, pelos vereadores? Tinha muitos problemas. Por exemplo, jamais se falava em metrô. Tanto que desse trabalho que eu mostrei para o senhor, eu fiz diversas manifestações propondo a criação do metrô em São Paulo. Naquela época? Naquela época existia bonde, né? Não havia... Mas já tinha metrô? Não tinha. Metrô foi inaugurado pelo Faria Lima. Faria Lima que começou com o metrô. Compreendeu? Quando, na realidade, Buenos Aires já tinha metrô há 50 anos. E é claro, a França já tinha metrô, tudo isso. Aí o senhor queria implantar um metrô aqui em São Paulo? Claro, porque eu achava que era um dos únicos meios de estabelecer o transporte regular, era o metrô. O senhor tinha uma visão de futuro já naquela época? Visão de futuro. Aliás, o caso interessante, muita coisa que eu previa, só muitos anos depois é que foram postos em execução, compreendeu? O que, por exemplo? Por exemplo, eu vou mostrar para o senhor uma coisa. Em 1948, eu apresentei um projeto na Câmara criando o Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera. 6 anos depois,
Em 1954, uma comissão chefiada pelo Tishiro Matarazzo, que organizou o parque. Agora, se o senhor ler aqui, o senhor vai ver que a proposta minha, o que eu propunha que se fizesse naqueles terrenos reivindicados pela prefeitura. Porque aqueles terrenos eram os terrenos chamados Invernada dos Bombeiros. E a prefeitura reivindicou esses terrenos. E eu, como procurador da prefeitura, acompanhei esses casos de reivindicação. E quando eu vi o terreno lá, cerca de 70 quilômetros, 70 alqueires mais ou menos, eu propus que se fizesse esse parque. Eu vou dar isso para o senhor, viu? Mas tem aqui, ó, dizendo que o senhor estava a par das ações da reivindicação, né, a recuperação de cerca de 65 alqueires ocupado por terceiros na chamada Invernada dos Bombeiros. Isso, né? mesmo, Invernada dos Bombeiros. Precisamente o local onde é o parque hoje. Onde é o parque? O senhor disse tudo que eu proponho no parque, pista de patim, e aquelas coisas todas interessantes, entendeu? No parque. Que outras coisas a cidade tinha de peculiar naquela época? Essa questão da hidrografia, dos lagos, o senhor também trabalhou com essa questão? Eu trabalhei, essa questão era das lagoas que ficaram lá na margem do Tietê, e no Butantã, ali na parte do Butantã, pelos tiradores de areia, compreendeu? Que o pessoal tirava a areia e ficava aquelas poças de água. Ao lado do rio Tietê. Ao lado do rio Tietê. Porque ali não tinha habitação naquela época. Não tinha. Tanto que eu acho que o Butantã, nessa ocasião, devia ter mais ou menos uns 500 alqueires de terra. Compreendeu? Entendi. Era dirigido pelo Afrânio Amaral, que substituiu o Vital Brasil. Porque o Butantã foi fundado pelo Vital Brasil. Agora, nessa questão, o senhor propôs uma lei aqui, né? Que tornava obrigatória a licença prévia para escavações, aterros e saneamento de terrenos insalubres e pantanosos no município. Que era exatamente essa região da Marginal Tietê, do rio Tietê, é isso? É essa mesmo. Aliás, esse projeto meu, se não me engano, quem acompanhou, assinou comigo foi o Marrém. Porque o Marrém era o presidente da Câmara, ele era muito amigo meu. Então, eu me dava muito com ele. E quando eu fiz o projeto, ele disse, eu quero assinar junto com você esse projeto. É uma lei de 7 de abril de 1951. 51. Quer dizer, dentro da legislatura que eu tomei parte. Não é verdade? Agora, tem uma outra lei interessante aqui que o senhor propôs na Câmara Municipal que trata dos teatros, né, das exibições de teatros ali na região central. Né? Um dos artigos diz o seguinte: os teatros cinematógrafos, bem como qualquer casa de diversão destinada a espetáculo público, localizados no perímetro central, serão obrigados a fixar em todas as sessões que fizerem realizar um número de lugares numerados na plateia. Você sabe uma coisa? Esse projeto eu apresentei, além de ser uma comodidade para o assistente, porque em vez de o senhor chegar num lugar, já ter seu lugar marcado, eu fiquei com um pouco de raiva, porque uns dias antes de eu apresentar esse projeto, eu fui no cinema e o lanterninha do cinema indicou um lugar no chão para eu sentar. O senhor estava com o bilhete e mandaram sentar no chão? Mandaram sentar no chão porque não tinha lugar da plateia. Quer dizer, vendeu mais bilhete do que lugar? Vendeu mais bilhete do que lugar. Então acontece o seguinte, eu disse, puxa, eu preciso resolver esse negócio, vamos estabelecer. Agora não podia estabelecer para cinemas arrabalos, etc. Mas esse projeto foi combatido pelos exibidores. O pessoal dos cinemas e não ficaram bravos. Eles ficaram bravos com a lei. Ficaram bravos. Eu me lembro que tinha um conhecido meu que tinha um cinema ali na rua, ali perto do... Onde era a segunda região militar, ali na Célio Crispiniano, que ficou louco da vida com o projeto, compreendeu? E esse projeto não foi para frente. Não foi por quê? Porque esse pessoal boicotou o projeto. Boicotou o projeto? Boicotou o projeto. Aí os vereadores não quiseram aprovar. Não quiseram. E, aliás, depois eu achei que foi um projeto bem audacioso, compreendeu?
Mas eu tive outros projetos interessantes. Aí deve ter um sobre taxa de melhoria. Quem me ajudou nesse projeto foi um amigo meu que era verdadeiro assistente meu. Sabe quem era? Quem? Carvalho Pinto. Carvalho Pinto. Carvalho Pinto. Carvalho Pinto era amigo meu de infância. Ah, é? E eu aproximei o Carvalho Pinto do Jânio. Olha Entendeu? só. E aproximei outras pessoas. Eu me lembro que tinha um procurador na prefeitura, chamava-se José Ávila Diniz Junqueira. Então eu cheguei para o Ávila e disse, olha, Ávila, eu vou trazer um amigo meu, que é vereador comigo, para conhecer você. Ele disse, ih, esse camarada é louco, não sei o quê, falou para mim. Mas recebeu. Eu apresentei para o Jânio. Quando o Jânio foi governador, o Jânio convidou ele para ser chefe de um departamento enorme do governo. E depois, quando o Jânio foi eleito presidente da República, levou ele para chefe de uma casa civil. Olha. Ele foi chefe da 4ª Casa Civil, esse Zé Diniz Junqueira. Era Junqueira aqui do interior de São Paulo. Mas então, um dia eu estando com ele, eu sou Junqueira, você lembra aquele dia que eu apresentei você para o Jânio, que você disse, não me traga esse louco aqui? Esse não lembro. Você não lembra? Você não lembra? Ele disse, batendo meu ombro assim comigo. Lembrava, né? Lembrava, né? Agora, tem uma lei aqui que o senhor aprovou que o senhor considera a mais importante, né? Que é o Código do Operário Municipal. É. Que lei era essa? Essa lei que eu propus é o Código do Operário Municipal. Era uma lei grande, regulando a admissão, os deveres do operário e as regalias do operário. O operário não tinha... Operário municipal seria o funcionário público. Não, operário municipal. Qual a diferença? Operário da prefeitura. Ah, da prefeitura. Nesse tempo devia ter uns 6 ou 7 mil operários, compreendeu? Eles faziam o que, os operários municipais? Operário. Trabalhava em rua, Limpeza, caçamento, lixo, né? Uhum. A parte de tirar de lixo, tudo feito no operário, né? Entendi. Aqui, por exemplo... Essa parte de jardins, parques de jardins, tudo isso, né? Aqui, por exemplo, tem um artigo aqui, o artigo 17. As férias cuja acumulação é vedada só poderão ser gozadas após 1 ano contado da admissão. Então são as regras, né, estabelecidas As regras. para É o código do operário. É um o código. cumprimento da função. É um código. Aliás, eles falavam Código Assunção Ladeira, que era o meu nome, compreendeu? Mas eu não explorei muito isso. E quem sancionou a lei foi Armando de Arruda Pereira, o prefeito da época. O prefeito, pois é. Certo. Aliás, era um jeito fino, muito simpático, compreendeu? O que era esse jornal aqui? Isso aqui trazia tudo o que o senhor fez no mandato? Eu disse para o senhor, aqui, eu não sei se isso aqui é igual. Eu não sei se é igual. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Aí. É outra pessoa que está aqui aí. Certo. Aí. Tá ok. Tudo isso que o senhor está vendo aqui foram propostas minhas na Câmara. Certo. Porque eu trabalhava 100%. Não faltei um dia de Câmara, entendeu? E tive prejuízo econômico, porque eu deixei de escritório de advocacia e deixei o cargo que eu tinha na prefeitura para ser vereador e ganhar 11 contos por mês. Sério? O senhor foi E ganhar não tinha menos? assistente, não tinha nada. Hoje só tem 18, cada vereador tem 18 Não tinha assistentes. assistente? É? Era só o vereador? Só vereador, não tinha nada. Não tinha assessor, nada? Nada. Assessor de imprensa? Eu vou assessor dizer mais, parlamentar? eu como primeiro secretário da Câmara, É. não tinha nem assessor como primeiro secretário. Tinha que fazer tudo. Fazer tudo, sozinho, fazer Na tudo. máquina de escrever ainda. É? Na máquina Não, de isso escrever. tinha, datilógrafo, essas tinha coisas essas coisas? tinha. Tinha. Isso tinha. Certo. É. Tá ok, a gente vai no próximo bloco continuar conversando com o vereador Francisco Assunção Ladeira, que foi vereador entre as décadas de 40 e 50 na Câmara Municipal de São Paulo, na primeira legislatura municipal. Nós voltamos já. Nós voltamos com
com o programa Personagem São Paulo, hoje conversando com o ex-vereador Francisco Assunção Ladeira, que tem muita história boa para contar para a gente sobre a época da Câmara Municipal entre os anos 40 e 50. O senhor teve uma proposta de um projeto de lei de mudança, isso, do nome da Avenida Água Branca para Francisco Matarazzo? Como é que foi essa história aí? Não, essa história foi o seguinte, que propuseram a mudança, eu fui contra a mudança, porque invariavelmente eu fui contra a mudança de nome de rua, compreendeu? A avenida chamava Água Branca. Avenida Água Branca, que eu acho o nome bonito. E essa avenida propuseram para chamar Francisco Matarazzo. Eu acho que o Francisco Matarazzo merece uma rua, mas dá o nome de uma rua nova. A propósito, há poucos dias eu vi um recorte de jornal que tinha aí, de uma proposta do Nicolau Tuma. O Nicolau Tuma foi companheiro meu de bancada da UDN. O senhor conheceu o Nicolau Tuma? Sim. Morreu há pouco tempo. Lembra dele, né? Exatamente. Pois é. E o Nicolau Tuma propôs que se mudasse o nome do Largo da Pólvora para Romão Gomes. E eu, apesar de ser companheiro de bancada dele, fui contra o projeto e defendi a conservação do nome de Largo da Pólvora. O professor não gostava muito de mudança de nome. Não, eu não gostava de mudança. Eu acho que esse negócio de mudança é... Salvo se for um nome que é ofensivo, qualquer coisa. O senhor veja, em Paris existe uma rua chamada Rue de Chat qui Pêche, Rua do Gato que Pesca. E a rua está lá até hoje, em Paris. Quer dizer, o que quer dizer isso? Não quer dizer nada. A Rua do Gato que Pesca. Mas está lá a rua. Mas está lá a rua, conservando a fisionomia da cidade. Porque, na realidade, as ruas são a alma da cidade. Você entendeu? E o complexo Eusébio Matoso ali? O senhor também... Eusébio Matoso é o seguinte, porque Eusébio Matoso era diretor da Companhia Novo Mundo. E como diretor da Companhia Novo Mundo, ele fez a Avenida Rebouças. O senhor sabe de uma coisa? A Avenida Rebouças tinha um canteiro maior. Eu, quando era vereador, propus que diminuísse 1 metro de cada lado, para aumentar a faixa carroçável. Sabe por quê? Esse canteiro era para passear cavalo. Para passear o cavalo na Avenida Rebouças. Quer dizer, tinha a parte dos carros e no meio andavam as carroças, é isso? Andar a cavalo, sempre passear a cavalo. Então ficava aquela coisa louca. Eu propus que se diminuísse e aumentasse o leito carroçado. E mais tarde, o Eusébio Matoso, como diretor da Companhia Novo Mundo, deu o terreno onde está o Jockey Clube de São Paulo, Cidade Jardim. Compreendeu? Que, aliás, o senhor é o sócio de número... Sou sócio número 1 do Jockey Clube de do São Jockey Paulo. Clube. Sou sócio mais antigo do Jockey Clube. Mas o caso é o seguinte, então eu achei que como ele foi autor da Rebouças e um grande animador para a mudança do Jockey Clube da Mooca para a Cidade Jardim, que merecia uma rua naquele local. Certo. O Eusébio Matoso. Aí o senhor propôs essa mudança. Propôs a mudança. Aliás, parece que existe uma outra rua com o mesmo nome aqui do lado do cemitério da Consolação. Lá em cima, tem uma ruinha que liga a parte do cemitério lá. Parece que chama... O senhor, na sua época de vereador, o senhor conheceu vários prefeitos, né? Eu conheci diversos prefeitos. Conheci diversos prefeitos, grandes prefeitos, prefeitos incapazes e prefeitos até cômicos, compreendeu? Quem era um prefeito, por exemplo, um bom prefeito? Quem foi um bom prefeito? Fábio Prado. O grande prefeito de São Paulo foi Fábio Prado. Por quê? Por quê? Eu vou dizer para o senhor por quê. O Fábio Prado
foi nomeado prefeito pelo Armando Salles de Oliveira. Porque naquele tempo o prefeito não era eleito. O prefeito era nomeado, como é nomeado um secretário de Estado. Entendeu? E o Fábio Prado encontrou a prefeitura que vinha desde antes de 1930 completamente bagunçado aquilo, compreendeu? Então, para o senhor ter uma ideia, a prefeitura, quando o Fábio Prado foi para a prefeitura tinha 49 diretorias. E tinha diretoria como esta que eu vou dizer para o senhor. Diretoria de cemitério e extinção de formigueiro. Diretoria de cemitério? É, diretoria de cemitérios E extinção de e formigueiro. extinção de formigueiro. Tinha um diretor para cuidar disso. Para cuidar, mas o senhor já viu coisa igual? Eu estou mostrando para o senhor ver como, coisa esdrúxula que era aquela coisa. Então, Fábio Prado, que teve a habilidade de escolher grandes auxiliares, porque aí está a sabedoria da administração. O senhor veja, pode pôr qualquer um como prefeito, põe um prefeito, faz o sujeito ter senso, mas o sujeito escolhe os secretários bons, ele faz boa administração. E foi o que o Fábio fez. Pegou o Paulo Duarte, que era muito inteligente, pôs para chefe do gabinete dele. Pegou o Guilherme de Almeida para trabalhar com ele. Depois pegou a parte jurídica, ele pegou um grande jurista que chamava-se Paulo Barbosa de Campos Filho, que depois foi desembargador. E criou departamentos. Então, Paulo foi diretor do departamento jurídico. Depois criou o departamento de finanças. Convidou o Frederico Erba. Lembra-se do Frederico Erba? Sim. O senhor não é do seu tempo? Não é do meu tempo. Pois é, o Frederico não é do seu tempo, mas o senhor pode ter Certo. notícia da capacidade dele. E depois, Departamento de Cultura, ele pôs Francisco Patti. E esse Francisco Patti também, dentro da sua capacidade de escolha, pôs como um dos diretores do departamento o Mário de Andrade. O Mário de Andrade. E, aliás, eu conheci o Mário de Andrade e foi também uma pessoa que eu dei o nome de uma rua. Aí perto da casa dele, ali na Rua Lopes de Oliveira, onde é hoje o museu dele, aquela rua chama-se Rua Mário de Andrade, que foi dada por mim. Eu fiz até um estudo sobre a personalidade dele. Certo. Agora, a prefeitura devia, né, eu vejo sempre nessa Rádio Eldorado, o Geraldo Nunes fala das ruas, mas não conta o histórico do porquê que foi dado aquele nome. Então devia ler a justificativa, não é verdade? Eu, por exemplo, como disse, eu cuidei de coisas sérias da prefeitura, mas não deixei de dar o nome para 4, 5 ruas. Uma delas foi Mário Andrade e outra foi Ernesto Nazaré. Porque o Ernesto Nazaré era dominado o Chopin brasileiro. Era um pianista do Rio de Janeiro que deixou lindas músicas. Odeon, Tango Odeon, Tangos de Nazaré. Compreendeu? E eu fiz também um estudo do Nazaré, baseado nos comentários do Mário de Andrade sobre ele. E eu conheci pessoalmente o Nazaré. Pouco antes do Nazaré morrer, eu estive com ele, mais ou menos em 1925, por aí, 26. Agora, dentro da política naquela época, histórias pitorescas, assim, que dá para o senhor falar para a gente do que aconteceu, do que o senhor viu dentro da política e dos bastidores da política? Um vereador que propunha esses fatos era o Jânio, não é? O Jânio. Eu até me lembro de uma ocasião que eu fui com o Jânio, o Bandec, o Pedro Brasil Bandec,
o Aloysio Grinaldi, que é pai desse Luiz Eduardo Grinaldi, que é companheiro do presidente da República, nós fomos almoçar na casa do Eugênio. A casa do Eugênio era na rua Lins de Vasconcelos. Uma casa pobre. Eu me lembro que eu até levei uma garrafa de vinho para o almoço. Porque o almoço que ele nos ofereceu foi um almoço de terceira, compreendeu? E tinha um piano encostado perto da mesa, com a filha dele martelando no piano. A filha devia ter uns 13 anos, mais ou menos, a Tutu, que era a filha dele. E um sofá de segunda com uma mola para fora do sofá. Era essa a casa do Eugênio. E nós almoçamos na casa do Eugênio, ninguém estava cogitando em comida. Foi mais uma reunião de amigos da Câmara, né? E eu me dava com todos os vereadores de qualquer partido. O pessoal da UDN, por exemplo, tinha medo do PSP. O PSP parecia doente, eles não chegavam perto. Mas eu me dava com o pessoal do PSP. Às vezes, o Antoninho de Barros, que era irmão do Ademar de Barros, que era um dos chefes do PSP, era amigo meu, compreendeu? E era amigo de família minha, porque o pai dele, o pai do Ademar de Barros, era compadre do irmão da minha mãe, compreendeu? Eu me dava com eles. Mas nós fomos almoçar na casa do Eugênio. Quando nós saímos da casa do Eugênio, vieram num carrinho que eu tinha. Eu tinha um carrinho pequeno, chamado... Era um carrinho inglês que não gastava gasolina. Eu ia daqui para Santos com 3 litros de gasolina. 3 litros de gasolina, economizava para descer a serra, etc. Mas eu aproveitava porque durante a guerra ninguém tinha gasolina e eu com 20 litros de gasolina passava um mês andando de automóvel. Isso é um detalhe da minha conversa. Mas então nós viemos para a Câmara, porque a sessão na Câmara começava às 2 horas. E quando nós passamos ali, Badaró, ali, pegado aquele restaurante franciscano, que eu não sei se existe até hoje, acho que não existe mais. Eu estou fora desse mercado aí, não sei. Não deve existir mais. Mas o Eugênio disse, para um pouquinho o automóvel aí. Ele me chamava de Fico. Fico, para o automóvel aí. Eu parei. Ele desceu do automóvel, tinha uma cesta com abacaxi podre na cesta. Aí eu disse ele disse pro fruteiro, você quer me dar esse abacaxi? O fruteiro, doutor, mas esse abacaxi está podre. Ele disse, não, eu quero assim mesmo. Pegou, me dá um jornal ali. Embrulhou o abacaxi no jornal. Nós não falamos nada. Fomos para a Câmara. Mas antes da sessão, quando começava a sessão, antes da ordem do dia, havia um pinga-fogo, sabe? E tinha meia hora que o senhor falava sobre o que quisesse. Pedia a palavra e falava sobre trânsito, sobre qualquer coisa. E o Eugênio levou o abacaxi na mão, pediu a palavra e falou que precisava tomar uma providência contra fruteiros que vendiam fruta estragada. Então o Aloysio Grinaldi olhou para mim e fez assim, como disse, puxa, ele pegou o abacaxi lá agora, veio falar isso. Quer dizer, o fim dele era falar para fiscalizar a fruta estragada, né? Mas isso eu acho um fato pitoresco do demagogo Eugênio. Porque o Eugênio era um demagogo, não é verdade? Aquele negócio de caspa, aquela coisa não é verdadeiro, não é verdade? O senhor veja, tinha uma fotografia daquela revista do Rio, uma revista conhecida que depois acabou, que tinha um jornalista que tirou uma fotografia do Eugênio num comício da Vila Maria, carregado por um carregador qualquer da rua lá. Vamos dizer, um fiscal de ônibus, de bonde. E 2 anos depois, 1 ano e tanto, 2 anos depois,
o jornal publicou outra fotografia dele sendo carregado 2 anos depois, e o boné do DT que acaba carregando era o mesmo número do boné da primeira fotografia. Era o mesmo homem. O mesmo homem. O senhor já viu coisa igual? Quer dizer, é assim ele chegou presidente da República. Não é verdade? Certo. Chegou e foi esse transtorno desgraçado porque ele exagerou exagerou, eu acho que provavelmente não podia ter automóvel naquela época. Senhor Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Personagem de São Paulo, contando um pouco da história do município, da relação dos vereadores com o município naquela época, na década de 40 e de 50. O senhor permite eu contar mais um fato engraçado? Depois, o senhor perguntou dos prefeitos, eu falei do Fábio Prado. Mas o outro grande prefeito de São Paulo foi o Prestes Maia. E eu tive a ocasião de trabalhar com o Prestes Maia como presidente da Comissão Civil da Prefeitura, que ele pôs no mesmo plano de secretário municipal. E eu ia quase semanalmente, 2 vezes por semana, eu ia no gabinete dele. Nunca o Prestes Maia me deixou de receber. Eu era amigo dele. Às vezes eu ficava conversando com ele e à meia-noite a gente mandava buscar comida no 1060 da Rajapessana. Lembra que tinha o restaurante 1060? Sim. A gente mandava buscar cabrito, certo? E à meia-noite, às vezes, eu estava lá comendo com ele. E me lembro, eu vou contar 2 fatos que aconteceram. Ele tinha um oficial de gabinete, um auxiliar de gabinete. Engraçado que eu tenho uma memória muito boa, mas já quis lembrar o nome desse camarada e não consegui lembrar o nome dele. Eu me lembro que ele usava uma gravatinha borboleta. E quando eu cheguei um dia lá, ele disse: ó, doutor Ladeira, o doutor Maia já vai receber o senhor. Mas agora eu vou contar para o senhor uma coisa. Ontem eu vi o sol se pôr aqui no Ibirapuera, no horizonte. E vi o sol nascer hoje. E o doutor Prestes Maia passou a noite inteirinha trabalhando. Você vê que capacidade de trabalho. E depois tem um outro fato engraçado, que eu não tive a oportunidade de contar, mas agora eu vou contar para o senhor antes do senhor terminar a minha entrevista. O Prestes Maia disse: ô Ladeira, você vem amanhã aqui, que eu quero resolver um negócio aqui, que você vai resolver para mim. Um negócio de funcionário lá, etc. E eu, no dia seguinte, na hora, que era mais ou menos 4 horas da tarde, fui para o gabinete do Prestes Maia. Mas eu tinha um nache, sabe? Aqueles nache, aquele banheirão. E começou a ferver o motor do nache. E eu parei perto daquele lago que tinha ali e fui pegar uma latinha para pôr água no motor do automóvel, para esfriar antes de eu ir no gabinete do prefeito. E acontece que eu pisei no tijolo e afundei no tanque. Imagina, tinha uns 3 metros de fundura. Entrei no tanque, quando saí do tanque, saí elameado, inteirinho, com musgo, com sujeira. E o senhor sabe que aquilo era depósito de detritos, dos piores espécies possíveis. E até dentro da minha carteira eu encontrei musgo dentro da carteira. E peguei, subi no automóvel, fui para casa, cheguei embaixo do chuveiro, tirei toda a roupa, troquei a roupa e depois já eram 6 horas da tarde, já não fui. No dia seguinte eu fui lá e o Prestes Maia disse: você não veio aqui ontem? Doutor Maia, eu não vim porque eu naveguei no tanque no lago da represa. É engraçado, né? É engraçado. Ok, senhor Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Personagem São Paulo. 97 anos de quase lucidez, 98. Quase 98, contando pra gente tudo sobre os bastidores da época de vereador do município de São Paulo entre as décadas de 40 e 50. O programa Personagem São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima.
Tchau.